A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. H.P. Lovecraft. E aí, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo de teoria. E hoje eu vim trazer a teoria que está sendo, digamos assim, passada através desse ARG que tá rolando de Ordem Paranormal. Para quem não sabe, já fiz vídeo sobre, o Anfitrião fez vídeo sobre, e para quem não conhece esse canalzinho também, e o Ririsos fez muito bom a teoria também dele. A teoria não, digamos assim, a explicação do ARG bem feitinha, né? A explicação tanto a primeira quanto a segunda dele é muito bem feitinho. Então ele vai passando por cada detalhe, principalmente nesse segundo que tinha esses corpos que eu não tinha entendido direito. Ele conseguiu passar elas bem para que todo mundo possa entender. E já tô esperando do dia 4, Ririsos, pra gente poder ver. E aí o que acontece? No meio de toda essa teoria, de todo esse ARG, surgiu as teorias, ok? Não é de minha autoria a que eu vim comentar aqui pra vocês. É uma mistura de uma teoria do meu mano Shizui, que tá sempre nos ajudando. Ele trabalha ali com a galera do servidor do Discord do Selbit, sempre encontrando coisas do ARG, criando teorias com base no que eles descobrem do Ordem Paranormal. E tantas outras coisas que ele vai sempre fazendo. E junto com a comunidade deles, eles pensaram algumas coisinhas sobre o medo. Em principal, sobre o medo do desconhecido, que é uma frase do H.P. Lovecraft, que, pra quem não sabe, é uma grande inspiração do Selbit para pensamentos de Ordem Paranormal. O próprio conhecimento, quando você atingiu todo o conhecimento, quando você entender tudo é perder tudo, tem a ver com os livros do Lovecraft, toda uma inspiração por trás. É uma pessoa que trouxe muitas ideias pro Ordem Paranormal. E hoje a gente vai falar em específico do elemento do medo e discutir um pouquinho do que seria em si o medo, o que é o espantalho de Enigma do Medo, um espantalho que está sempre sendo retratado para vocês, e qual a significância deles por trás, e principalmente dentro dessa teoria explicar também o próprio símbolo do medo. Por que que ele lembra de certa forma uma interrogação, mas não é necessariamente uma interrogação, mas por que dele ser assim. Então, vamos lá, esse vídeo tá bem legal, construído com meu mano Shizui e também com a rapaziada, a comunidade do Discord do Selbit. Eu vou trazer algumas explicações deles aqui, mas vamos falar um pouquinho do que foi esse passado até agora pra gente. Primeiro, vou para essa publicação aqui no Discord, quem fez foi Sil, que falou o seguinte: gente, eu tava olhando a foto de novo e reparei que o espantalho tem o símbolo do medo nele. A foto que deve estar se tratando é esta foto aqui, é uma das novas imagens de Ordem Paranormal reveladas no ARG. E aqui nós vemos o que? O espantalho aqui de fundo, e ele tem o símbolo do medo. Esse espantalho não apareceu pela primeira vez aqui, tá bom? No próprio trailer de gameplay a gente vê um espantalho. Eu acho que no trailer de história a gente também vê, no trailer inicial. E esse espantalho está sempre presente, tá bom, gente? Então ele está sempre lá. Continuando aqui, vamos lá. Então ela fala sobre o símbolo aqui de medo nele, e aí continua. E se no final de tudo a representação do medo no nosso mundo, ou o deus do medo, ser um espantalho? Porque meio que faz sentido. Espantalhos são usados para fazer medo aos corvos que tentem entrar nas plantações, os afastando. E se no final esse for o que o medo tem que fazer? Afastar as pessoas da membrana, afastar as pessoas do outro lado. Sim, eu tô ficando um pouco louquinha. Então a Sil joga essa teoria, e com base no que ela escreveu aqui, a gente consegue ampliar e pensar em outros aspectos, principalmente que o mano Shizui me passou, né? E aí eu vou pegar algumas das frases que a gente pode pensar, né? Vamos lá. Então o espantalho é, ou seria, ou teria alguma relação com o deus do medo. O deus do medo está sempre observando tudo. Nosso ARG, né, o ARG do Ordem Paranormal, começa com o quê? E aqui mais uma vez o espantalho aparecendo no ARG. Nosso ARG começa com frases de: está observando tudo,
ele irá retornar, e várias outras frases que a gente já viu sobre observar em outros momentos. Então, a gente para e pensa, quem está observando tudo é o Deus da Morte, mas quem está sempre presente, olhando o que a gente está fazendo, é o espantalho. Ou seja, o espantalho está observando tudo, o Deus da Morte está observando tudo. E se ele for uma representação? E se o espantalho tiver esta representação, ele não precisa ser o Deus da Morte, nem o Deus da Morte precisa necessariamente ser um espantalho, mas sim a representação do espantalho e do Deus da Morte são muito semelhantes. Eu não sei se o medo está necessariamente afastando a gente do outro lado, porque se é o objetivo, ele não está alcançando esse objetivo, né? Já que o espantalho em nenhum momento nos fez voltar de alguma missão que a gente veja o outro lado, não tá fazendo a Mia parar, a Mia continua avançando mesmo com os espantalhos ali ao redor, então no mínimo os espantalhos não estariam funcionando. E aí eu pergunto para vocês, por que não sabemos, por que sabemos pouco do medo? Por que Tenebres não existe, né? O lugar impossível, o lugar que não existe. Porque não sabemos onde está o perímetro. Porque tememos o medo. Porque ele é desconhecido. Tudo que eu falei pra vocês. Por que a gente tem medo de Tenebres? É um lugar, mas a gente não sabe que lugar é esse. E por isso a gente teme. Por quê? Nós tememos o medo? Porque a gente não entende o que diabo é o medo. O que o Cellbit quer fazer com o medo? O medo é um elemento? Ele tem fraquezas? Ele tem força? O medo cria criaturas necessariamente? Mas o medo não necessariamente? A gente não sabe. E eu acho que talvez, né, como foi passado pelo Shizu, isso seja o foco do medo. Não sabemos o que é o medo. E se nós soubéssemos, o medo perderia sua força. O medo não é feito para ser encontrado. Talvez a gente termine a Ordem Paranormal sem saber o que realmente é o medo. Porque isto é o que é realmente o medo. O medo é o desconhecido, que não pode ser encontrado. O medo mais forte, o primordial, como diz a frase aqui do Lovecraft, né? Como eu trouxe aqui a frase do Lovecraft. Literalmente, o medo do desconhecido. É o medo mais forte de todos, o mais antigo, okay? O mais primitivo. E não podemos o encontrar. Não faz sentido, porque a partir do momento que a gente entende o que é, ele deixa de ser o medo. Então, não se teme aquilo que é conhecido, aquilo que é descoberto. Então você não pode descobrir. E aí eu continuo com uma outra interpretação interessante. E se os corvos descobrem que o espantalho não é humano, né? Pra quem não conhece tanto a questão, corvos são usados porque eles parecem ali o fazendeiro, e aí os corvos olham assim, não, esse espantalho ali é um ser humano, né? Eles não pensam que é um espantalho, e aí eles não se aproximam da plantação, porque eles falam que tem um ser humano ali. Mas se os corvos sabem que aquilo não é um ser humano, os corvos avançam. Eles ignorariam a presença do espantalho. O espantalho, por si só, tem a ver com medo do desconhecido. Corvos só temem o espantalho porque não o conhecem. Se eles descobrissem que aquilo não é humano, eles não temeriam. E aí é que a gente entra nessa ideia de que o medo é para ser desconhecido e que não devemos conhecer o medo e possivelmente nunca o conheceremos. E se por um acaso conhecermos o que é, ele perderia o sentido. Então, o medo não pode ser conhecido. E sobre o símbolo? Como no Shizui passou pra mim, o símbolo é uma interrogação, né? Deixando bem claro, para que serve uma interrogação? É para uma pergunta ou para algo que eu não sei. Quando eu faço uma pergunta pra você, é porque eu quero obter uma resposta. O medo é literalmente medo, uma interrogação. O que é o medo? A gente tá atrás de uma resposta, mas o próprio medo é a interrogação. O próprio medo é a pergunta. Mas aí eu faço uma ramificação até dessa teoria. O medo não é exatamente uma interrogação. Porque se ele fosse uma interrogação exata, a gente entenderia o que é o medo, pelo menos o que é o seu símbolo. Então por isso que ele não é exatamente uma interrogação. O ponto da interrogação não está no final dela, não está no final da cauda da interrogação, está no começo. A cauda da interrogação termina sem nada e tem
um corte, um recorte por ela, formando uma espécie de outro símbolo, que isolado, pelo menos eu tentei isolar, né, se você esquece a interrogação aqui no meio, veja só este símbolo aqui, ondulado aqui, você não entende o que é, necessariamente, talvez forme uma espécie de outra interrogação um pouco torta, mas não dá pra entender, porque não é feito pra entender. Você não pode entender o símbolo do medo, por mais que você tenha uma ideia do que seja uma interrogação. Você não pode entender o medo porque ele não é feito para entender, e o espantalho é a representação do medo, porque não é feito para os corvos entenderem o que é o espantalho. Se eles entendessem, ele perderia o medo. E essa teoria que o Shizu me mandou, quando ele mandou, eu fiquei, meu Deus, faz muito sentido. Muito sentido. A partir de hoje eu paro e penso assim, eu não quero entender o que é o medo. Porque ele não é feito para entendido, porque o conceito dele por si só tem graça assim. Se você entende o que é o medo, você para de o temer. E por isso que ele sempre será, pelo menos na minha concepção, o elemento desconhecido, o elemento que você não entende nada, porque não se pode entender. Eu achei muito legal e por isso resolvi trazer esse vídeo pra vocês. Eu acho que tem como ramificar essa teoria em várias partes. Tem como você pensar em Tenebres agora como sendo um lugar que nunca vai ser explicado. Não necessita de uma explicação. Por isso que Tenebres é desconhecido, como o próprio Shizui mandou pra mim aqui. Ele fala, a gente sabe que Tenebres está relacionada com medo. É justamente por ela estar relacionada com medo que a gente não sabe quase nada sobre ela. E é literalmente isso. Não dá pra entender Tenebres, porque ela não é feita pra ser entendida. Eu não sei se o Selbit, por trás disso, existe um conceito lógico aplicado. Mas e se o Selbit só pensou e falou, eu vou criar um lugar e eu não vou explicar o que é. Eu não vou explicar o que é. Porque eu não quero explicar o que é. Porque eu não preciso explicar o que é. Porque o que ele é por si só é o desconhecido. E ele não precisa ter uma razão do porquê ele existir. Então, isso eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante de se pensar dessa maneira sobre o medo e de não tentar explicar em si o medo. E, bom, acho que é isso. Acho que eu já tô sendo prolixo demais, repeti bastante coisa. Acho que consegui passar a mensagem. A mesma coisa sobre o perímetro, que a gente não sabe exatamente onde tá, o que é. Eu acho que não há uma necessidade de saber. Talvez seja o Enigma do Medo, seja um jogo que a gente termine no final sem entender tudo e sendo proposital até. Não seja um jogo que termine com tanta lógica na sua resolução final. Mas era isso então que eu queria trazer desse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Aqui que falou com vocês foi o Lúcio, seu narrador, com mais um vídeo. E antes de ir, só lembrando pra vocês, anfitrião e risos e dados mágicos RPG, um canalzinho lindo que eu faço compartilhado com a galera, que a gente tá trazendo muita coisa legal, com uma campanha 99% de Next de Ordem Paranormal. Vão lá se inscrever. Então é isso, fui.